Paz do Senhor Jesus aos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta aí com as nossas aulas. Nós estamos estudando hoje praticamente a última aula do nosso trimestre, né? A lição de número 13, tá? E encerrando aqui esta aula, na semana que vem já iniciaremos então uma lição nova, tá ok, irmãos? Eu sempre recomendo aos, aos nossos alunos aí que assistam esta aula com a sua revista, com a sua Bíblia, sempre com um caderno, uma caneta, para você fazer aí as suas anotações, tá ok? Então vamos lá. Prosseguindo aí, vamos então para os slides. Aqui está. Né? Bom, então a lição de hoje, a lição de número 13, ela vai falar da renovação da esperança. Amém? Nós temos aqui na introdução a ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por quê? Porque é através dela que nós adquirimos a salvação em Cristo. Amém, irmãos? Então, é através da ressurreição, da morte, da ressurreição de Cristo, é que nós é, ganhamos aí, né, a nossa salvação em Cristo. Então, por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Bom, aqui no primeiro tópico nós vamos falar então da aparição de Jesus. Na segunda vez que Jesus ele se revelou aos seus discípulos, né, aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. Os discípulos estavam em uma casa em Jerusalém, certo? Na tarde do mesmo dia em que Maria comunicou que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado, conforme João 20:19. Então, por que que nesta aparição aqui aos discípulos o clima era diferente? Porque eles estavam com medo, eles estavam tristes. Aqui já estava na parte da noite, né? Maria teve um encontro com Jesus de manhã, ela foi lá, Jesus não estava lá. Então ela teve a oportunidade de ver Jesus ressurreto e Jesus falou para que ela dissesse aos discípulos. Ela fez isso, só que eles não acreditaram. Então aqui, à noite, eles estavam numa casa com as portas fechadas, triste, com medo, é, enfim. Então foi dentro desse contexto aqui que Jesus aparece para eles, certo? Jesus entra dentro daquela casa de uma maneira sobrenatural, a porta estava fechada, e quando eles perceberam, Jesus estava no meio deles, dizendo o seguinte: paz seja convosco. E por que que Jesus deseja a ele paz? Porque eles estavam com o coração turbulento, estavam preocupados, estavam tristes, com medo, apreensivos. Eles estavam fechados, não sabiam nem o que estava acontecendo do lado de fora. Então essa mensagem de Jesus trouxe a eles uma alegria, né? Trouxe a eles uma segurança. Jesus estava devolvendo ele aquela paz, amém, irmãos? Então os discípulos mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre o encontrado Jesus vivo, como eu já disse. Então, eles estavam escondidos com medo dos judeus, se sentindo desprotegidos, era o fato de estarem ali trancados naquela casa. Então, Jesus apareceu e repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Que maravilha, né, irmãos? Então, dentro desse contexto, nós vamos aprender que a presença de Jesus, ela dissipa o medo, ela joga fora a tristeza e renova em nós uma viva esperança. Amém? E aqui nós vamos relatar aproximadamente 10 ocasiões em que Jesus se apresenta, né, depois da sua ressurreição. Lembrando aos irmãos que há um propósito nisso, tá, irmãos? Nós sabemos que após a ressurreição de Cristo, ele ainda permanece 40 dias ainda na terra. Tá? E dentro desses 40 dias ele aparece em várias ocasiões. Qual era o propósito? Dar aí as últimas recomendações aos discípulos. É. Nós vamos ver aí que em um determinado momento quase 500 pessoas o viram ali naquela ocasião, para que desse testemunho da sua ressurreição. Amém? Era necessário também que Jesus recuperasse aí
a vida de Pedro, porque ele já se sentia isolado dos discípulos por ter negado o Senhor Jesus. Então, são 10 aparições aqui, tá? Que em cada uma delas teve um propósito, teve um objetivo, né? E o que mais importante é que na última delas aqui, né, quando Jesus se manifestou pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras, Jesus ele dá uma ordem aos discípulos, né, para que fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E um dos fatores que eu acho assim muito comovente é aquele momento em que os discípulos eles começam a olhar para o céu e ver Jesus subindo, né? E aí aparece dois anjos dizendo assim, varões galileus, por que está olhando, né, para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo é o mesmo que vocês vão ver descendo, né? E aí está a promessa gloriosa de que um dia ele vai vir buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Bom, então nós aprendemos algumas lições aí com essas aparições, como eu já disse, né? A primeira é reter é que a ressurreição, a primeira lição é reter, né, é que a ressurreição de Cristo apresenta o ponto culminante da nossa fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, capítulo 15, havia um grupo de pessoas ali que não acreditavam em ressurreição. Por isso ele vai dar uma aula aqui no capítulo 15 sobre a ressurreição do corpo, colocando Cristo como a primícias da ressurreição. Amém, irmãos? A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria a saber que ele está vivo. Amém, irmãos? Então, na ocasião, né, os discípulos, como já dissemos, estavam tristes, estavam com medo, com as suas esperanças já vencidas, digamos assim, né? Então, a presença de Jesus revela que é inquestionável, né? Ela fortalece a certeza da alegria a saber que ele está vivo. Então, irmãos, Jesus não está morto, como é pintado em alguns quadros por aí, né? Em alguns lugares aí, tem aquele quadro de Jesus lá pendurado na cruz, né? Com aquele rosto desfigurado. E muitas pessoas, quando pensam em Jesus, lembram lá naquele quadro de Jesus, né? Com aquela, com aquele rosto desfigurado, mas a nossa lembrança que temos de Cristo, ela é ressurreto. Amém? Quando fala de Cristo para nós, é que ele está vivo, não morto, como alguns celebram aí. Amém? Importantíssimo isso aí. Terceira lição diz respeito à renovação da esperança, né? E a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo, como Paulo escreveu para os Tessalonicenses, né? Dizendo que no dia do arrebatamento, aqueles que estiveram mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, encontrarão com o Senhor nos ares. Os que estiverem vivos serão transformados, também receberão um novo corpo, né? Assim como os que morreram em Cristo, eles vão ser transformados, né? Os que estiverem vivos também receberão um novo corpo, o corpo glorioso de Cristo. Amém? Então, essa terceira lição aqui que nós aprendemos que assim como Cristo, também os nossos corpos serão transformados no dia. Amém, irmãos? No dia do arrebatamento da igreja. Esse dia e hora ninguém sabe. Por isso que nós ensinamos que devemos estar preparados para esse acontecimento. Amém? O que nós aprendemos então aqui no primeiro tópico? Que a aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que ele está vivo. Amém? Prosseguindo aí. Tópico 2. A aparição de Jesus é esperança plena e alegria. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, frustração, a desesperança seguiram no coração dos discípulos. Então, a cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus, conforme Lucas 24, do 13 ao 35. Estavam dois discípulos a caminhos de Emaús conversando sobre acontecimento, né? E Jesus então aparece perante eles ali e eles vão conversando com Jesus. Então, nessa conversa que Jesus vai tendo com esses dois, se percebe como é que estava,
o coração dessas pessoas, como eles estavam frustrados, sem esperança. Mas até falaram aí que viram ele e tal, mas eles não estavam acreditando, tá? Então, até disseram, né, que quando eles descobriram que era Jesus que falava com eles, nossa, porventura, quando ele falava conosco, não ardia nosso coração. Então, no entanto, quando Jesus se revela aos discípulos, os seus rostos transformaram-se imediatamente. A esperança substituiu o medo e a frustração. Então, quando eles descobriram que era Jesus que estava ali, logo ficaram alegres. Tanto lá nos discípulos, quando estavam fechados dentro daquela casa, que Jesus falou para ele, paz seja convosco, e eles ficaram alegres. Esses dois discípulos do caminho de Emaús também ficaram repletos de alegria por, por saber que Jesus estava vivo, né? Então, Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Quando Jesus se apresentou aos discípulos, né, ele trouxe paz. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, mesmo em situações mais difíceis. Olha que interessante, não é? Então, o que a presença de Jesus proporciona a nós? É que mesmo em momentos difíceis, mesmo em problemas é, de tribulações, não é isso? Nós temos a alegria da presença de Jesus estar conosco. Essa é a diferença do cristão, né? É que mesmo passando por luta, mesmo passando por provação, nós temos essa capacitação de Jesus para nossas vidas de ter alegria, aquela alegria interior. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. A esperança, a alegria são algumas virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento, a qual estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto à fé e do amor, 1 Coríntios 13:13. E na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito Santo. Lembro que falei na aula passada, né, que o fruto do Espírito Santo é uma dádiva, um presente de Deus para nós cristãos e que nos dá condições de sermos participantes da natureza de Cristo. Amém? Nós não vamos assumir a natureza de Cristo, isso seria impossível, mas ele nos dá o privilégio de se tornar participantes da sua natureza. Então, o que é o fruto do Espírito Santo? A paz, mansidão, bondade, longanimidade, alegria, fé. Então, ela faz parte dessa dádiva de Deus para as nossas vidas. Muito importante para nós orarmos ao Senhor, né, irmãos, pedindo que Ele nos dê e nos revista, né, e nos capacite aí com o fruto do Espírito Santo. Amém? O que nós aprendemos então aqui no segundo tópico? Que a aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Tópico 3, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Porque naquela primeira aparição, na segunda no caso, onde os discípulos estavam presentes ali comidos, Jesus se apresenta perante eles, Tomé não estava presente. E os discípulos disseram para Tomé que Jesus apareceu ali, né, para eles, só que Tomé não acreditou. Tomé disse o seguinte: olha, eu só acredito vendo, eu só acredito colocando mão lá na ferida dele. Amém? Então, no entanto, quando Tomé teve a oportunidade de encontrar com Jesus e tocá-lo, todas as dúvidas foram prontamente dissipadas. 8 dias depois daquele evento, em que Tomé não estava presente, 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos num determinado lugar novamente, Tomé estava presente, e Jesus se apresentou ali da mesma maneira. Paz seja convosco, chamou Tomé e pediu para que ele então tocasse nas suas feridas. Amém, irmãos? E a gente vai perceber aqui que é, anteriormente o cético Tomé agora
profere uma linda declaração de fé: Senhor meu, Deus meu. Então, a partir do momento em que Tomé, ele viu, ele colocou a mão, ele viu que era o Senhor, então ele acreditou de todo o coração, dizendo: Senhor meu, Deus meu. Mas o Senhor ali nos dá uma lição, né? O Senhor vai dar uma lição através dessa atitude de Tomé, dizendo assim: olha, Tomé, ele acreditou porque viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, que é o nosso caso. Nós não vimos Jesus, né, fisicamente, amém? Mas nós cremos nele. Então, bem-aventurado é mais que feliz. Mais que feliz são aqueles que creem em Jesus sem vê-lo fisicamente. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Ao longo da história, encontramos indivíduos que, antes agnósticos, né, ou incrédulos, ou em descrédito, ou céticos, né, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Então, ah, esta é uma maravilhosa obra do Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, muitas pessoas que outrora não acreditavam, outras pessoas que outrora até falavam mal, criticavam, hoje elas creem em Jesus, porque de uma certa forma elas foram alcançadas por esse grande amor de Cristo. Amém? O Cristo ressuscitado em um corpo glorificado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Então, segundo as Escrituras, um dia os mortos em Cristo ressuscitarão e receberão um corpo glorioso como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, né, em Atos capítulo 15, é uma aula que o apóstolo Paulo está dando sobre a ressurreição do corpo, tá? Porque havia naquele momento um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição, que ensinavam para as pessoas que a ressurreição não existia. Então, Paulo vai aproveitar dessa ocasião e vai dar um estudo para a igreja de Corinto sobre a ressurreição do corpo. Amém, irmãos? Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. Tá? Então, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Amém? Então, aquilo que eu falei, Jesus é a primícia da ressurreição. Tá? Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos num corpo glorioso, e essa é a nossa esperança, é que um dia nós vamos morar no céu, que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, ali não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, amém, irmãos? Ali gozaremos de uma paz, alegria eterna, louvado seja Deus por isso, amém? O que nós aprendemos então aqui no tópico 3? Que a aparição de Jesus, ela dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. Amém? Partindo aí para a nossa conclusão, nós, durante esse trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus, tá? O nosso Senhor eterno é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, por consequente, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu o seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. Amém, irmãos? Aqui, então, estamos encerrando, né, esta aula, né, e preparados aí para a próxima lição que eu quero apresentar aqui para vocês, né? Então, a nossa próxima lição será esta aqui, né? Lições bíblicas, aqui a igreja em Jerusalém. Amém? Então, eu quero desejar a todos aí um bom final de semana, que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus.